Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricom Coworking. Estamos aqui com o patrocínio da Tricom Coworking, que é um coworking industrial e logístico, e hoje temos a honra aqui de receber o nosso deputado estadual, Matheus Cadorim. Matheus, seja bem-vindo ao Pode Tudo da Tricom. Ô, Jonas, eu que agradeço. Parabéns aí pelo podcast, parabéns pela Tricom também, né? A gente deu uma volta aí para entender o modelo de negócio. Muito bacana, é um prazer estar aqui. Legal, meu amigo. E você, como é que tá nessa tua nova lida, né? A política já faz tempo que tá na tua veia, Sim. mas agora como deputado estadual. Como é que você se vê nesse momento? Tá correspondendo àquilo que você imaginava? Conta um pouquinho para nós que a gente está curioso. Ó, eu estou muito feliz, né? Eu estou onde eu gostaria de estar. Na verdade, eu penso nisso há uns 20 anos, tá, Jonas? Para ser bem sincero. Legal, cara. Os adolescentes têm sonhos mais legais, né? Eu queria ser político e eu comecei a me preparar para isso. Toda a minha carreira profissional foi pensada em qual a opção que eu vou escolher, essa ou essa. Bom, essa aqui vai me dar mais bagagem para um dia lá na frente ser um candidato o melhor, né? Uhum. Para que as pessoas tenham a opção de olhar pro romântico na política, né? Com certeza as pessoas só olham o currículo para votar, né? Não tem nada a ver com outras informações, né? Mas acabou dando certo, porque realmente a gente construiu um nome, um legado que fez com que as pessoas se sentissem seguras para votar em mim pela primeira vez. Foi minha primeira candidatura, eu nunca tinha sido candidato a nada. Então, eu me formei em Relações Internacionais, eu tenho MBA em Gestão Empresarial, eu morei fora do Brasil muito tempo. China, né? Morei na China há 4 anos, 1 ano na Nova Zelândia, por conta dessa formação também, né? E aí, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar intercalando o setor público e privado. Então, fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville, de Araguá, também trabalhei na área. E depois fui me especializando em tecnologia, onde acabei aí virando até head de aceleração de startups, foi mais de 80 empresas que a gente ajudou a tirar do papel. Que legal, cara. E antes disso tudo, né, ou entre isso tudo, um convite muito especial que eu recebi, que foi os bombeiros voluntários. Então eu vim para gerir os bombeiros voluntários de Joinville. Então eu vim me preparando fazendo um nome, um currículo, fazendo entregas. E aí eu sabia que agora chegou o momento de eu mostrar... Fazer colheita disso. Exato, fazer um serviço que as pessoas tenham... reconheça o meu nome. Para isso eu preciso trabalhar em um lugar que me dê uma exposição bacana. E nada disso foi pensado, isso foi tudo acontecendo, né? Foi tudo obra do... Mas foi planejado, né? Foi planejado. E aí, quando eu recebi o convite para ser gestor dos bombeiros voluntários, eu entendi, olha, agora chegou a hora de mostrar trabalho, chegou a hora das pessoas conhecerem o Matheus. E aí foram 8 anos nos bombeiros, esperando pacientemente a minha vez de ser candidato. 2 mandatos, então. Porque eu recebi 2 mandatos, mais 4 eleições, né? Tem no meio do caminho, tem outros. Eu recebi convite para ser vereador, vice-prefeito, deputado, antes disso tudo. Mas não era o meu momento profissional perfeito ali e não era a plataforma que eu achava mais correta, né? Ou pelo menos com a qual eu estivesse 100% identificado. E aí surgiu o Partido Novo. E num momento em que eu já estava lá há 8 anos na Corporação de Bombeiros, a gente já tinha transformado ela de uma instituição muito querida em uma das 3 melhores ONGs do Brasil. E no ano de 130 anos, já estava tudo, como diz o Adriano, as deucidências, né? Mais coincidências, né? Que é muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele entra no meu escritório lá e faz o convite para eu ser candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, onde ele já tinha mostrado o serviço todo que já estava fazendo, né? E eu falei, chegou a hora, agora eu vou. E deu certo de primeiro. E tu tem um exemplo na família, né? Minha mãe foi vereadora no ano 2000, né, naquela legislatura. Também foi a primeira tentativa dela e ela se elegeu também. O meu pai e minha mãe são funcionários públicos, né? Minha mãe da prefeitura e o meu pai do estado, ambos aposentados. Os 2 são engenheiros agrônomos, então... nenhum dos 3 filhos virou agrônomo ainda, né? Foi cada um para um lado. Mas desde lá, muito envolvimento com a comunidade, entregas consistentes e sempre se colocando à frente, né? Sempre buscando desafios, e isso me encorajou muito a tentar coisas novas, né? E maiores. E aí, quando ela foi vereadora, ela fez um trabalho muito bonito e
e ela encerrou o mandato dela e não se candidatou de novo, por uma série de motivos, né? Sim. E aí, desde então, eu penso que eu precisava dar continuidade, talvez, nesse trabalho, né? A tua mãe foi o teu principal exemplo nessa história? Escolher a vida política? Eu tenho questão política, tem na família há mais gerações, né? Mais pessoas já se candidataram ou já foram políticos. Mas o trabalho que ela fez ali, sem dúvida, foi um dos grandes incentivadores para eu poder me lançar também. Só que foi, como pôde perceber, não foi uma coisa imediatista, né? Sim. Eu vou me preparar o suficientemente bem e vou deixar a vida levar, né? Se der certo, vai dar. Se não der certo, tudo bem. Mas eu tinha foco nisso. Eu queria que isso desse muito certo. E aí trabalhei para isso. E o político, ele realmente tem que ter resiliência e insistência, né? Porque não quer dizer que não passou no momento, né? Que não possa acontecer no segundo. Embora mudou muito o mundo, né? Você tem que estar muito na rede social, tem que estar sempre visto, é isso, Matheus? Não, mas é muito difícil isso acontecer, tá? Você ser eleito na primeira tentativa e para deputado, né? Eu não fui para vereador, fui para deputado direto. Então isso é bem raro de acontecer. E eu trabalhava muito com tecnologia, mas eu não cuidava das minhas redes sociais. Cuidava das redes sociais dos outros, né? A minha era a família, de vez em quando postava alguma coisa. E aí eu tive que ir na marra ali nos meses que antecederam a campanha, fortalecer isso, trazer mais conteúdo, enfim, gerar o engajamento necessário para que mais pessoas multiplicassem o nosso trabalho. Mas aí todo o planejamento que eu havia feito anteriormente de ser definitivamente um nome consistente para chegar lá na frente e ser candidato, porque daí não é o Matheus candidato prometendo alguma coisa, é o Matheus que já fez tudo isso e que agora é candidato. Então era um trabalho diferente de divulgação. E aí deu certo, né? Eu ganhei muito voto no semáforo, né? É o estilo do Novo, né? De panfletar, até porque a gente não tem dinheiro, né? A minha prestação de contas deu... O capital é capital social. Exatamente. Junto com o pessoal. Exatamente. Então foi... o gasto na campanha foi barato, mas porque eu investi muito na minha vida, no meu estudo, no meu trabalho, anos antes, né? Então, é essa troca que a gente faz. E eu pretendo não gastar dinheiro em campanha, porque o Novo ele tem essa questão de economizar o máximo possível de recursos, né? Então, a gente está bem tranquilo. Quanto mais eu olho para o cenário, mais impressionado a gente fica, por conta da polarização que teve também, né? Então, se você não tinha nenhum dos dois números mágicos na frente, você teria muita dificuldade de conseguir voto. Então, quem se elegeu porque realmente tinha condições de fazer muito mais voto ainda. E a política é uma caixinha complexa, né? Assim, o Partido Novo, ele é um partido que tem, vamos dizer assim, o poder para colocar ali um deputado. Você foi o deputado mais votado do Partido Novo, né? E, obviamente, isso te habilitou a estar ocupando essa posição. Na outra parte, vocês fazem questão de não utilizar o fundo partidário, porém o fundo partidário é uma obrigação quase que institucional, né? Podemos dizer assim, que vai para a conta, né? E aí, como é que o partido hoje está lidando com esse, entre aspas, não querer usar e, de novo, né? Provavelmente deve estar na conta do Novo. Certo. São dois fundos, né? Tem o eleitoral e o partidário. Certo. O eleitoral é exclusivamente para ser utilizado durante a campanha. Então, no ano passado foi quase 5 bi, né, de recursos distribuídos entre os partidos, e o Novo não usou um centavo desse recurso. E tem um partidário, que é um recurso que é destinado aos partidos para estruturação. Esse ele é utilizado mensalmente, né, ou diariamente pelos partidos. O Novo também tem um recurso lá guardado, porque ele não utiliza. Então, ele tem aproximadamente 90 milhões em caixa desse recurso. E agora houve uma atualização dessa conjectura, né, que aconteceu depois da eleição. A gente percebeu que tem muita coisa que acabava engessando o partido e a gente não conseguia avançar na divulgação dos preceitos e tudo mais. Então, o partido decidiu usar os rendimentos desse fundo partidário, que dá aproximadamente 900, 1 milhão por mês, para utilizar no Brasil inteiro, né? Então, esse é o recurso, o fundo continua intacto lá, como se fosse um endowment, né? Usando só os juros daquele rendimento lá. Então, a ideia era devolver, não é possível devolver ainda esse recurso legalmente, né? Então, se a gente devolvesse, ele seria redistribuído entre os partidos, isso que não é justo, né? Aí o Novo não aceita isso, então o valor fica lá em rendimento e a gente vai usar esse rendimento para poder estruturar jurídico, para poder estruturar
escritórios regionais, enfim, para trazer mais mulheres para a política também. A gente vai dedicar boa parte desse recurso para isso. E é um valor perto do que se gasta aí em eleição, quase que irrisório, né? É dinheiro público, é importante, mas é mais importante que a gente tenha condições de levar a mensagem do que tentar ficar patinando do jeito que aconteceu até a eleição passada. Foram aprendizados, né? Muita gente dentro do partido não concorda nem com o uso do rendimento, mas isso é uma decisão de diretório. Então, no partido, inclusive, tem uma divisão muito clara: mandatário e diretório não se misturam, que acontece muito do dirigente, o presidente do partido ser sempre o candidato, então ele que manda em tudo, os famosos caciques, né? Isso não acontece no novo, e aí gera essa discussão interna que acaba trazendo ruídos externos também. Mas, enfim, a decisão está tomada, a gente vai usar o rendimento do fundo partidário, e eu acredito que foi uma decisão acertada para que a gente possa evoluir como instituição. Muito bem, morar fora, né? Você citou 2 experiências aí que são, embora quase que pro mesmo lado, deve ser bem antagônico. Como é que foi morar na China há 4 anos, Matheus? Quando eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, eu sabia que eu precisava aprender inglês e mandarim, né? Se eu quisesse ser um bom profissional da área. E o inglês a gente já tinha avançado, e depois eu fui na Nova Zelândia foi mais para ganhar o certificado e para ter uma experiência internacional. E depois, quando eu estava me formando, fiz um projeto, o meu TCC é um estudo de caso sobre o programa chamado Cidades Irmãs, que ele coliga cidades do mundo inteiro que tem uma relação comercial, enfim, similar. E aí o estudo de caso, ele concluiu que o projeto é excelente, mas precisava de troca de recurso humano antes de ter troca comercial, que era a proposta do programa. E aí o meu projeto foi aprovado pelo governo, virou um plano de ação do governo do estado e da prefeitura de Joinville, e eu liderei um grupo de estudantes em 2005 para a gente ir para Zhengzhou, na China, que era a cidade irmã de Joinville, para aprender mandarim. Era uma missão oficial. Então, nós fomos... Já era uma missão de 4 anos, Matheus? Era de um ano, Então, a gente foi para Zhengzhou, que é uma cidade do interior. Eu comparo sempre com Cuiabá, por exemplo, que é uma capital no interior do país. Só que lá as proporções são diferentes, né? Uma cidade média, 5 milhões de habitantes. E... 5 milhões de habitantes, média. Não, o meu condomínio, depois... E eu fiquei um ano em Zhengzhou, né, para estudar. E depois eu me mudei para Xangai. Xangai, aí fiquei mais 3 anos. Xangai, aí você está falando de 18 milhões de habitantes, né? E o meu condomínio tinha 10 mil pessoas. São Paulo, uma cosmopolita. O meu condomínio tinha 10 mil pessoas. Então, eu atravessava a rua, tinha outro condomínio com a mesma quantidade de gente. Então, é tudo muito verticalizado, né? E o interessante, agora eu vou fazer uma brincadeira, porque eu vivi isso também, né? Você era o próprio Mickey Mouse andando lá no meio, né? Porque o pessoal, certo, parava na rua para pedir para tirar foto com você. Muito. Imagina em 2005, no interior da China. Nós éramos um dos poucos grupos estrangeiros naquela cidade de 5 milhões de habitantes. Então, era o extremo. A gente já descia já com a meio que uma obrigação. Você era um instagramável andando. Pior que nem tinha Instagram na época, era só o Facebook, os primórdios ainda. Mas era isso mesmo, a gente tinha essa... Isso era engraçado. Não tinha tantas câmeras, né? Não tinha, era só câmera mesmo, né? Câmera mesmo. Não tinha acoplada no celular ainda. Como mudou, né? E aí eu lembro que tinha um colega nosso, tinha uma baita de uma câmera que tinha, sei lá, era super boa, tinha 5 megapixels de resolução, era fantástica. E foi uma época muito boa, porque a gente aprendeu bastante. Lá talvez tenha sido uma das grandes experiências da minha vida com relação à empatia, né? De como, até para trazer isso para a política, né? De relacionamento interpessoal. Eu estava numa praça, bem no início, graças a Deus foi bem no começo que isso aconteceu. Aquela praça lotada, final de semana, assim. E eu tava lá, patrocinado de Adidas, porque o custo era muito barato, né? Então, eu comprava tudo, né? Calça, tênis e tal. O nosso custo de vida lá era em torno de R$500. Na época a gente era rei. Muito bom. Era uma época que o real estava bem valorizado ainda, né? E aí eu tava lá vestido daquele jeito, comendo um McDonald's, porque no início era só o que a gente conseguia absorver com tranquilidade, né? Muito tempero, ingredientes estranhos pra gente ainda no início. E observando o que eles estavam fazendo, uma brincadeira, assim, vários grupos brincando, e eu não achava graça de nada naquilo. Eles estavam vestidos, assim, muito, muito estranhamente, né? Muito marrom, uma cor sólida, assim, umas flores estranhas e tal. E comendo umas coisas bizarras, né?
espetinho de tudo, e chá de não sei o quê, e o caramba, eu lá, parado naquela praça, comendo o meu McDonald's, né? Eu não achando graça de nada e tal. E aí, que povo estranho, né? Que loucura isso. E aí eu parei, olhei de novo, e daqui a pouco me deu um estalo assim. Cara, o único que tá vestido errado, comendo um negócio nada a ver e não achando graça de nada que sou eu. Eu tô errado aqui. Aí aquilo me deu um choque, porque eu parei de julgar a partir daquele momento. E aí foi muito mais fácil até para eu absorver a cultura, para aprender a língua, o senso de humor, a forma como eles se comunicam, interagem. E isso depois no business foi muito bom. Porque eu tinha não só a vantagem da língua, mas eu tinha a vantagem do comportamento. E era muito mais fácil, porque na China o negócio fecha mesmo no jantar, no social, né? No comportamento. No comportamento. Então é ali que a gente levava vantagem. A negociação era toda em inglês, até porque é uma língua neutra, né? Porque ambos poderiam utilizar da barreira da língua para dizer que não entendeu uma cláusula do contrato, né? Mas o comportamento era muito importante. Então a saudação, a palavra dirigida, o momento, até segurar os objetos, a forma como você entrega cartão, né? Tudo isso faz muito sentido para eles, e eles vão se sentindo cada vez mais confiantes em fechar negócio contigo. Então essas coisas assim foram acontecendo ao longo desse tempo, e eu uso isso muito na política hoje. Teve algum momento que você surpreendeu, por exemplo, um chinês na hora que você falou em chinês com ele? O tempo todo. Quando a gente falava, eles achavam engraçado, porque eu falava ni hao. Eles falavam, ni hao, legal. Aí eu largava, né? Como é que você tá, né? O que você tá fazendo? E aí eles que legal, seu chinês é muito bom. E é tipo uma frase pronta, né? Uhum. Então, se ele ouvisse mesmo a gente falando na sala, enfim, na época ainda, né? Porque agora incrível, né? Falar mandarim lá é bem mais comum para gringo. E com a tecnologia, você só fala, ela traduz imediatamente, está resolvido, né? Mas você falar é outra questão de respeito que eles levam muito em consideração. Então, o fato de falar ajudou bastante. E eles valorizam isso, porque a questão cultural para eles é extremamente importante, né? Então, isso para eles é até fator decisivo. Assim, não, vou fechar com esse cara aqui porque ele se esforçou mais. Ele me entende e ele fala a minha língua. Ele se esforçou mais do que esse outro aqui que chegou, enfim. Eu sempre gostei, cara, de idiomas assim. Eu lembro principalmente dos filmes de James Bond, né? Quando eventualmente ele falava ou puxava os filmes de espião, que o cara puxa uma outra linguagem, né? Como é rico a gente poder estar desenvolvendo ou desempenhando bem em outro idioma, né? Hoje tá super enferrujado, né? Até porque eu não consigo praticar como deveria. Mas agora eu acho que agora que eu tô tendo tempo de trajeto entre Joinville e Floripa o tempo inteiro, vou botar um app lá de língua e vou estudando no caminho para poder me atualizar nesse trajeto, né? Duas coisas, né? Esse trajeto, né, que hoje ele se torna bastante ingrato, né, Matheus? É muito tempo que a gente perde, dependendo do horário que você sair na rodovia, né? Porque a rodovia está estrangulada. Isso nem depende mais do horário agora, Jonas. É sorte mesmo, porque se você não pega trânsito em Itajaí, Blumenau, Balneário, você pega em Itapema, né? Se você não pega nenhum desses dois, lá em Biguaçu vai estar parado de qualquer jeito. Tá pegando em Barra Velha já, né? Barra Velha já travou, né? É sofrido, porque antes, eu lembro quando eu estudava em Floripa, que eu pegava o ônibus na rodoviária de Joinville e cravado 2 horas estava na rodoviária de Floripa. Isso era padrão, certinho, não tinha problema. E hoje, quanto tempo leva? Hoje a gente conta no mínimo 3 horas. No mínimo. Até porque aquele trajeto ali chegando em Floripa, Biguaçu, Antônio Carlos ali é caos total, né? Se você chega no horário do comercial, então... Bom, eu tenho o meu pessoal lá de Floripa que trabalha no gabinete, uma delas mora em Canasvieiras. Para chegar na Assembleia, tem dias que ela leva 1 hora, dentro da ilha, né? Então, ali tá tudo entroncado, né? É uma questão... Olha quanto dinheiro a gente perde nesse inteirinho, né? É um problema muito sério mesmo a questão da logística aqui no estado. E não para de vir carro. Eu ouvi hoje de manhã que Santa Catarina emplacou 11 mil veículos no mês passado. Falei, e aí? E depois mais 11, né? E a rua permanece a mesma, né? Nosso estado é um estado pujante, né? As pessoas melhoram as suas condições. E aí, obviamente, vão querer ter um pouco mais de mobilidade, só que quando a gente parte para mobilidade privada,
que é o que a gente entende que nos dá conforto, a gente acaba travando tudo, né? Enfim, é a nossa realidade. Isso tem sido pauta de discussões homéricas lá, né? A gente tem a questão o problema é que é BR, né? A nossa BR é a 101, a 280, aí a 376, que também tem problema. E a questão crítica disso tudo é que nós produzimos dinheiro suficiente para arrumar essas rodovias, mas esse dinheiro não volta de Brasília. Ele vai e não volta, né? Então isso talvez seja a maior discussão que os nossos 16 deputados federais deveriam estar tendo diariamente, né? Porque o que eu vejo muito, hoje eu vejo uma situação muito letárgica de governo, assim. Não está acontecendo nada. É só briga, discussão, agora tem discussão Senado e Câmara, né? Expandiu para um outro nível, assim, e nada de efetivo tem acontecido nesses 100 primeiros dias, a não ser promessas e até ameaças, né? Às vezes, dependendo do assunto. E nós precisamos ser mais rígidos com relação à reforma do Pacto Federativo. Santa Catarina, por muitos e muitos anos, sustenta uma situação que é injusta. Sim. São Paulo, a situação é ainda pior, né? É verdade. A questão é que nós produzimos dinheiro suficiente para resolver, para estadualizar todas as BRs que tem aqui e a gente resolve. Só que esse dinheiro não volta. Então, e essa discussão é ingrata também porque nós somos em menor número lá na Câmara, né? Proporcionalmente de 100% que vai, quanto é que volta hoje, Matheus? 18, Nossa. 20. Compensação, tem estados no Nordeste que ganham 200% do que enviam. E isso é histórico, isso é há anos. E aí não está errado um estado superavitário dar sustentabilidade para um outro A estado. porção é que está errado. Não, tem que ter um limite de tempo e de valor, né? Se nós recebêssemos 50% do que a gente envia, já seria uma situação completamente diferente no estado, completamente diferente. Mas daí, imagina, São Paulo recebe 9%. São Paulo é pior ainda. Então, imagina São Paulo recebendo 50%, quebra toda uma estrutura que São Paulo é o grande motor do Brasil. Se tu quebrar aquilo lá, agora vai ficar 41% a mais em São Paulo aqui, né? Não vai ficar só 9, vai ficar 41, vai ficar 50. A estrutura de Brasília quebra. Quem não tem condições de sustentar financeiramente, né? Então, ou seja, né? O problema não é os 200% que vai para um estado que possa estar precisando. O problema é o percentual gigante que fica em Brasília, é isso? Também. E a má distribuição desse valor, né? E esses estados que são deficitários, porque esse dinheiro vai sempre e garantido, acabam se escorando nesses valores e não buscando um desenvolvimento próprio, recurso próprio, enfim, da forma como deveria ser, né? Então é uma questão de justiça fiscal. E são só 6 estados no Brasil que são superavitários. E isso acontece interno também, tá? No estado de Santa Catarina também tem 30 municípios só são. Só 6 estados 6. no Brasil 6 ou 7. são superavitários. Ou seja, né, que conseguem se sustentar. Isso. E, de novo, nós, Santa Catarina, nos sustentamos com 18% do que a gente produz. Caraca. E aí, no estado, você tem 30 cidades que são superavitárias. As outras 260 e poucos, 266 O estado de Santa Catarina são deficitárias. E aí, Santa Catarina tem uma outra questão que é bem peculiar nossa. O Amazonas tem 60 municípios. Olha o tamanho do Amazonas. Sim. Nós temos 295. Olha o nosso tamanho. É melhor, redistribui. Ok, é uma característica de imigração. Ok. A questão é a seguinte. Lá na década de 90 foi feito um levante de emancipação e aí criou toda essa celeuma que tem hoje aí. Tem um monte de cidadezinhas que tem todo o direito de pedir emancipação porque o centro administrativo do município, que às vezes fica longe desse distrito, não atende bem, então não, eu quero me emancipar. Mas isso tinha que ter um período, vou chutar aqui 20 anos. E em 20 anos você precisa se autossustentar financeiramente. Como você vai fazer isso? Como é que você vai atrair investimento? Aí é um problema do prefeito. Isso é um bom projeto de lei, hein, Matheus? É bom, mas é muito impopular, né, Jonas? Eu vou ser massacrado lá. A gente pode levantar essa questão, mas é uma questão que tem que ser levantada pelo próprio executivo, inclusive. Porque essas cidades, elas não geram dinheiro. 80% dos municípios de Santa Catarina tem 10 mil habitantes. Desses 80, em torno de 70% tem 5 mil habitantes.
Então, são cidadezinhas que realmente não têm condições de sustentar a prefeitura. Ele é um núcleo político, só. Só. É uma prefeitura, é uma câmara. Aliás, podia ser, tem tantos municípios, tem tantos habitantes, então não vai ter câmara, ou a câmara vai ser algo voluntário, uma estrutura mais enxuta, entendeu? Vai ter que ter no máximo X secretarias, tem que ser um regramento mais enxuto. Porque senão você vê, tem municípios muito menores que tem 19 vereadores, que nem nós. E como é que se sustenta isso? Joinville já fez uma briga porque poderia ter 25, se eu não me engano. Pode ter, em torno disso. Legalmente pode ter. Aí é uma questão cultural, política também de estruturar. Porque assim, pode ter 25, o que não pode aumentar o custo. Aí tu teria que pegar o orçamento da Assembleia, da Câmara, Sim. e redistribuir em 25 e não 19. Aí eu acho até que a representatividade melhora. Mas a questão é sempre o custo, né? E falando um pouco de custo e estrutura, né? O Matheus Cadorim, nosso deputado, como é que é a estrutura que vem abaixo dele? Como é que funciona os teus assessores? Quem assessora o assessor? Legal. Como você consegue ser capilar na figura política que você... Primeiro, a nossa equipe foi formada com um processo seletivo, né? Também, legal. Uma empresa, né? Aham. E aí veio gente muito boa. Meu Deus, eu tô cercado. Estado todo? Estado todo. A maioria que passou no processo seletivo não é de Joinville. Não é de... Não. Então eu peguei a maior parte o gabinete de Floripa é praticamente 100% do meu processo seletivo. O restante veio do processo seletivo anterior, porque eu fiquei com remanescentes do deputado Bruno Souza, né? Então ali tem gente do Pará. Ela é natural do Pará, tá morando em Floripa, passou no processo. E aí eu tenho... e aqui em Joinville eu tenho 2 indicados meus, que são pessoas que estão comigo o dia inteiro, então pessoas que são aqui no escritório de Joinville. Mas são 2 no escritório de Joinville e lá eu tenho 8 agora. Eu posso ter até 25 assessores. Esse é o número de assessores. São 10. A gente pode dar uma incrementada no valor ou contratar mais alguém, mas a gente vai manter um nível aí sempre em torno da metade dos assessores disponíveis, até para entender que a gente pode, como o próprio Novo preconiza, né, que a gente consegue fazer o mesmo economizando recursos. Sim. A mesma coisa é o valor disponível, né? Tenho lá R$49 mil disponível por mês para usar com diária, impressão, TV a cabo, tal. Então a gente vai usar no máximo 20% disso, que é um recurso que vai subsidiar a minha gasolina para ir e voltar e um lugar para eu dormir, para eu não dormir no gabinete, para não botar o colchão no gabinete e dormir lá. Então basicamente é isso. Eu já neguei, a Assembleia poderia me dar um iPhone novo, um novo modelo, um seguro de saúde de R$4.500 também, que eu tenho o meu, não preciso de seguro lá. TV a cabo cortamos, diária a gente não vai pegar, enfim. Tem coisas que dá para economizar que fazem sentido. E as coisas que, por exemplo, se eu fosse trabalhar numa empresa e ela me mandasse trabalhar num lugar fora toda semana, aí eu não sairia do meu salário, ela bancaria esse transporte. Então, nessa lógica, a gente tem utilizado de forma bem responsável o recurso público disponível. E com certeza a gente vai ser disparado um dos mais econômicos dessa legislatura, tendo em vista já os 2 primeiros meses. Aí você vai lá no portal da transparência, você já consegue ver quem está gastando o quê, né? Bem claro lá. E quando você economiza esses recursos todos, Matheus, ele consegue voltar para a comunidade? Você consegue dizer assim, esses, sei lá, 80% que eu economizei em translado, eu quero doar isso para, sei lá, o Projeto Resgate? Ele não assim diretamente, tá? Mas ele incrementa um retorno de sobra que a Assembleia tem todo ano e ela devolve para o governo do estado. Nessa devolução para o governo do estado, aí ela pode indicar, não quero para a área de saúde, por exemplo, né? Como foi na época da Covid, foi tudo para a Covid. Então, assim, macro é possível, direcionado assim não dá. O que eu posso fazer direcionado assim são as emendas parlamentares, né? Isso. E essa economia, quando ela é distribuída, por exemplo, para a saúde, fica claro que essa economia é uma economia que o nosso deputado Matheus Cadorim gerou e aí ele está entregando, ou isso cai numa cesta comum e é a Assembleia que está devolvendo? Não, essa informação é a gente que tem que passar, né? Senão se perde. Por isso que a comunicação é tão importante, a gente conversava antes, né? Não adianta eu ser o melhor parlamentar e não comunicar. Então é preciso comunicar bem. Por isso que a minha equipe lá foi muito bem selecionada para poder transmitir toda a quantidade de insumos que a gente tem gerado.
Eu, nos primeiros 45 minutos de posse, eu já entreguei 5 proposições, porque a gente já estava trabalhando antes. Eles apelidaram de The Flash, né? Ficou um negócio. E aí depois, agora a gente tem, pensando sempre como startup, a gente precisa ter recorrência, então são vitórias pequenas diárias, né? E uma vitória grande para dar aquele impulso. Então, nós já pedimos revogação do imposto diferencial, nós solicitamos que o governo dê a opção de pagamento por PIX de taxas e serviços, enfim, impostos, que isso até agora não tinha sido feito. E fizemos uma indicação de uma delegacia de crimes cibernéticos aqui para Joinville. E aí a grande vitória inicial, a primeira, foi o primeiro projeto de lei do Brasil, redigido com auxílio de inteligência artificial. Isso aí deu uma repercussão nacional, até elevou positivamente o nome da Assembleia. E essa foi uma das primeiras iniciativas que a gente fez de grande destaque nacional. E aí já temos outras preparadas para ir conforme a gente tendo o braço também, né? Porque é bastante coisa para fazer. A gente vai lançando as outras propostas aí ao longo desse ano e vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Inovar na Câmara de Deputados é uma tarefa fácil? Na Assembleia? Na Assembleia, Eu tô sentindo, sim, na verdade é um campo fértil, né? Vou dizer que é um oceano azul porque você... aberto para? Tá aberto. Tem muita gente disposta, é uma legislatura muito boa, a gente tem conversado bastante, todo mundo, independente de bandeira partidária, e a gente não concorda nisso, mas a gente concorda nisso. Nisso que a gente concorda, vamos acelerar, vamos entregar pro catarinense, o restante a gente fecha a porta aqui, discute e a maioria ganha. Mas aqui essas coisas que a gente concorda, vamos acelerando. E tem funcionado bem, claro. São os primeiros. Técnica, né? Acelerar no que a gente concorda. Pronto. Separar a briga, né? Isso. Da resposta. E quanto menos radicalismo, melhor, né? A gente já experimentou radicalismo até a eleição passada, que foi prejudicial para o Brasil, em diversos fatores. E se a gente continuar nessa dicotomia de briga, de um lado para o outro, vamos continuar nessa velocidade muito lenta de entrega, que é o que está acontecendo a nível federal. É só briga, só conflito. Até agora, o governo está ganhando tempo, inclusive, para se organizar, quando já deveria estar entregando. Sem dúvida. Meu amigo, o tempo passou. Já fomos atropelados. Tomando uma aguinha aqui, tá delícia. No final, a gente costuma fazer uma pergunta que a gente classifica como capciosa ou coisa do tipo assim, mas aqui eu vou te fazer a provocação de propósito, né? Eu já te conheço há algum tempo como pessoa, como profissional, a gente já participou em outras lidas aí, agora você está num caminho político, né? Qual que é o propósito que guia o Matheus Cadorim, independente do candidato, o propósito que guia o Matheus Cadorim? Acho que é o reconhecimento pela entrega feita. Eu acho que a coisa que mais me dá alegria é saber que eu tô ajudando um grupo cada vez maior de pessoas. E isso eu percebi no Bombeiro. Quando eu estava lá, eu comecei a entender que cada ação minha repercutia positivamente ou negativamente na comunidade. Então, ali eu entendi qual era o meu propósito, que era de realmente ajudar com todas as condições que eu tivesse em mãos a comunidade onde eu vivia. E eu quero ampliar essa minha abrangência. Então, eu preciso me lançar numa categoria maior ou numa posição maior. Então, vamos ser candidatos. E aí a gente ganhou e agora a gente está fazendo isso como deputado estadual. Então, ter o reconhecimento do trabalho bem feito, para mim, é o legado que eu quero deixar para o meu filho de que, não, realmente esse cara trabalhou demais, quem votou nele ficou orgulhoso e muitas pessoas se sentiram motivadas a entrar na política porque viram um trabalho diferenciado. Bacana. Ser exemplo. Exato. O exemplo arrasta. É isso. Pode ser pretensioso, mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente muda o mundo. Muda. É isso. Matheus, os microfones estão abertos aí para você deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes, algo que você acredita, algo que você pensa, de certa forma você já trouxe isso também, mas o microfone é teu agora para suas considerações. Eu queria que as pessoas olhassem com mais atenção para a política. A gente acaba discutindo isso de forma muito emocional e não racional, recebendo informação de fontes super duvidosas, sem buscar fake news demais, né? Isso é nocivo demais para a sociedade, para a pessoa, né? Então, tratar isso de forma mais séria
e acompanhar o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito. Checa a notícia primeiro, dá Acompanha, vê se é aquilo mesmo, as mídias sociais estão aí. Dificilmente um mandatário não responde as perguntas, por piores que elas sejam, a gente costuma responder tudo. E eu tenho percebido muita gente boa na política. Esse é um paradigma que eu gostaria de tentar quebrar. A gente tem essa imagem, ela não é à toa, realmente tem muita gente ruim, mas cada vez pessoas melhores estão se aventurando nesse mundo tão hostil ainda a um trabalho bem feito, a um trabalho baseado em dados científicos e não eu acho que isso é bom, né? Enfim, então isso tudo só vai acontecer se as pessoas começarem a realmente prestar atenção na política e se dedicarem a selecionar melhor os seus candidatos. E talvez essa seja a grande mensagem que eu gostaria de passar aqui para as pessoas. Estudem o passado, as entregas do seu candidato, porque se ele não entregou até agora, como é que ele está prometendo entregar mais adiante? Né? As pessoas que têm um legado, uma história, elas têm responsabilidade com uma história que elas já construíram. Elas têm muito a perder se elas fizerem errado. Né? Então é fácil de você conseguir selecionar as pessoas boas. Tem cada vez mais gente interessante entrando para a política. E se você está ouvindo isso e tiver interesse também, a gente está à disposição para conversar. Né? Acho que as nossas mídias sociais vão estar aqui à disposição mesmo. Estou muito contente de estar aqui. E tu sabe, Jonas, que te admiro há bastante tempo também. A gente já se conhece há bastante tempo. Já nos ajudamos em projetos grandes. E conta comigo para o que você precisar. E eu espero que a gente possa deixar todo mundo que tenha votado na gente orgulhoso e que seja um multiplicador para as próximas eleições também. Com certeza, você é o meu deputado lá. Obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse aqui é o Pode Tudo da Tricom Coworking e a gente espera você no nosso próximo episódio. Valeu, Matheus. Sucesso para você. E, obviamente, a gente vai deixar as redes sociais aí para o pessoal também poder te contactar. Ótimo. Obrigado. Sucesso lá. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricom Coworking com Jonas Tube.